Vamos lá, minha gente, portanto, hoje são dia 24 de outubro do ano de 2019, 18 horas e 49 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. A nossa rádio está localizada na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de todos os canais que compõem a rede Primeira Linha Web. Quero mandar um abraço para vocês que estão aí também no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, para vocês que acompanhem toda a linha aí relacionada à rede do WhatsApp, todos os meus amigos dos vários grupos que eu participo, muito obrigado aí pelo carinho, por repassar as nossas mensagens, por repassar as nossas reportagens, muito obrigado a vocês. E hoje, nesse dia, é o segundo dia da votação pela Corte Suprema do Brasil, Supremo Tribunal Federal, da validade da prisão em segunda instância ou não, se é constitucional ou é inconstitucional. Se ela for constitucional, a prisão será mantida. Se os ministros nas votações, que são 11 no total, entenderem que ela é inconstitucional, mais uma vez retroage ao que acontecia no passado e você não vai poder prender mais ninguém até trânsito e julgado. Isso aí tem uma consequência gravíssima, nós já explicamos sobre isso, porque poderá vir para a rua imediatamente vários criminosos de todo tipo que vocês puderem imaginar que estão lá presos, mas não se iludam, pobre não vai ser solto não, tá? Se você que está me ouvindo aí tiver alguém que está preso e foi condenado numa segunda instância, por exemplo, até porque pobre não chega na segunda instância, né? Não passa nem da primeira porque mal tem um advogado, mas com certeza todos aqueles que estão na segunda instância estão aí preparados para poder subir aí os seus pedidos de habeas corpus e serem então libertados imediatamente, e pelos cálculos é muita gente que vai ser libertada. Mas vamos lá, a Corte Suprema do Brasil no dia de hoje mais uma vez teve aí como seu dirigente esse Dias Toffoli, né? Dias Toffoli, que é o presidente da Suprema Corte do Brasil, ressaltando mais uma vez, né? Ele completou 10 anos aí de casa, todo mundo deu um abracinho muito bacaninha nele, todo mundo deu felicitações para ele, era pomposa por lado e pompada por outro, né? Mas veja bem, esse ministro, só para a gente lembrar, que é o presidente hoje da Suprema Corte, foi por muitos anos advogado do PT, foi indicado pelo PT, pelo Lula. Esse cidadão foi reprovado 2 vezes no concurso para juiz, hoje é ministro da Suprema Corte e é presidente da Corte Suprema. Esse é o detalhe dessa história. O Dias Toffoli, ele atendendo aí ao pedido do Marco Aurélio, que é esse que vocês estão vendo aí, ao pedido para que se colocasse em pauta mais uma vez essa discussão, e ela veio em pauta sobre prisão ou não em segunda instância, atendeu o pedido do coleguinha, e agora está aí as votações que nós temos acompanhado desde ontem. E hoje nós tivemos aí com uma primeira ministra se manifestar, apesar que eu peguei um pouco mais tarde, dado um compromisso, as falas dela, que é a Rosa Weber. A Rosa Weber, ela já começou na sua fala com um discurso fazendo questão de mostrar que ela sempre votou com segurança. Ela dizia da segurança, apesar de que, bem lá na frente, antes de manifestar o seu voto, ela deixou, e vocês podem assistir os vídeos pelo YouTube sobre a fala dela, ela se manifestou bastante nervosa, né? Muito nervosa. Em dado momento foi até interessante, antes de eu falar aqui os principais pontos, que ela já teria manifestado durante a sua fala qual seria o seu voto, interpretado aí pelo Dias Toffoli, pelo ministro da Corte Suprema, né? Que obviamente quer que não seja mantida essa prisão em segunda instância, que acabe com isso, né? É o desejo dele, é óbvio que é o desejo dele, afinal de contas, o seu patrão maior está lá em Curitiba e ele precisa soltá-lo, né? Essa é a grande verdade, vamos ser bem corretos. Eles estão um pouco se ligando para o Brasil, se vai para a rua traficante, se vai estuprador, se vai narcotraficante, traficante de arma, assassino, bandido, corrupto, eles não querem nem saber. Primeiro eles querem libertar Lula para depois se estabelecer o caos no país. Mas a ministra, vamos falar sobre ela. Lá na frente, quando ela praticamente manifestou o voto dela, foi interrompida pelo Dias Toffoli, que deu uma baita de uma mancada, dizendo que o voto dela foi um voto extraordinário. Depois vocês dão uma verificada que vocês vão ver. Mas ela iniciou então fazendo questão de mostrar a segurança com que ela tem mantido as suas decisões. E quando ela começou a falar isso, eu já comecei a ficar meio em dúvida, né? Porque ela já teve momentos diferenciados nessa questão. Mas ela afirmou em seguida que a jurisprudência comporta sempre uma revisão. E quando ela falou que toda jurisprudência comporta sempre uma revisão, foi quando eu vi que o voto dela, né, que eu já vou adiantar aqui, ela foi contra, no voto final, a prisão de segunda instância. Então, quando ela afirmou isso, eu já pude ver qual que era a intenção da Rosa.
E ela seria o Coringa, porque foi colocado isso em todas as mídias que ela seria o Coringa dessa questão. Se ela votasse a favor da prisão, com certeza manteria-se no Brasil a prisão em segunda instância. Mas ela simplesmente votou contra a prisão de segunda instância, portanto, acompanhando aí o relator. Ela diz que prisão cautelar, por exemplo, não configura pena de caráter transitório, que pena se dá por atitude criminosa. Ela começou a querer complicar um pouquinho em termos que somente os juristas, né, os advogados criminalistas sabem identificar. Mas a gente sabe muito bem que esse tipo de jogo que a Suprema Corte faz é para que as pessoas, principalmente nós jornalistas, não possamos entender a real intenção, e nas falas dela já foi identificado logo de cara qual era a intenção dela. Não importa que o termo técnico que se use, importa o desejo, né? O que ela pensa e o desejo que ela quer que se configure mais na frente. Ela falava que prisão cautelar prescreve a culpa, mas não veta a noção que limita a prisão. Então ela sempre dando aí uma desculpa para o voto dela lá na frente, dizendo com todas as vênias, como eles dizem, né, que o pensamento dela era um só nessa questão. Ela afirmou que a Constituição deve ser reescrita, olha só, e que o Supremo Tribunal é o guardião do texto constitucional e não de seu autor. Quando ela falou que a Constituição tem que ser reescrita, ela está fazendo uma alusão ali claramente ao voto dela, que ela tem que respeitar a Constituição, onde em parte, na interpretação, diria que ninguém será condenado senão por trânsito em julgado, blá blá blá, que vocês já conhecem, né? Então ali ela já demonstrou o voto dela, foi quando o Dias Toffoli já entrou, né, e deu aquela mancada, né, de prazer, mas ele já sabia, né? Ou talvez não, para mim não foi muita surpresa essa reação do Dias Toffoli, mas ela descreveu que negada a prisão de segunda instância, olha só, se for negada a prisão de segunda instância, serão apenas um pouco mais de 4 mil presos a serem beneficiados. Ela quer dizer que, quando se falou que são mais são centenas de milhares de presos que poderiam ir para as ruas, ela diz que não, gente, não preocupa não, é apenas um pouco mais de 4 mil. É claro que é um pouco mais de 4 mil, que não é pouco, são 4 mil vagabundos criminosos que vão para a rua. Quando ela disse isso, ela se esqueceu de dizer para vocês, para nós, de que esses 4 mil são aquelas pessoas que têm condições de recorrer, que têm condições de pagar um advogado. Porque no momento, nessa hora em que eu falo, deve ter alguns advogados criminalistas assistindo, logicamente, e devem estar tomando um uísque e arrotando camarão, porque é felicidade para eles, né? Vai se estender vários processos. E processos desse tipo só acaba quem tem dinheiro, porque é muito caro. Você recorre à segunda instância, é muito caro, e depois você vai lá para o Supremo, é muito dinheiro que corre. Então só quem tem condições é que vai ser solto. Só quem tem condições que vai ser solto. Pobre não tem lugar no Brasil, um país da corrupção, onde a nossa Suprema Corte pensa dessa maneira para beneficiar corruptos. Esse foi, portanto, um breve resumo, que eu peguei logo no final as falas da Rosa Weber, do voto dela. Portanto, ela é contrária à prisão em segunda instância. Mas vamos lá. Na sequência, nós tivemos o prazer, né, de ouvir esse grandioso jurista e orador, né, que é o Luiz Fux. E eu vou relatar aqui, tal como eu passei algumas informações na rede já, sobre alguns pontos importantes e comentar algum deles, né? Eu deixei bem claro que ele iniciou falando dos crimes hediondos, que se não houver a prisão, se cair a prisão em segunda instância, ou se não houvesse a prisão de segunda instância, esses criminosos estariam livres, e outros que poderão ficar livres. Ele lembrou aí, por exemplo, casos como o dos Nardoni, vocês lembram bem? Poderiam ter recorrido e estar na rua até hoje. Né? Do Champinha, o famoso Champinha, né? Da Maria do Rosário, tá lembrado? Aquele que pegou o namorado, prendeu os amigos, estrupou por vários dias aquela moça, é outro que poderia estar solto. Você me perguntaria, mas o Champinha é pobre. Ele é pobre, mas aqueles que pagaram, por exemplo, que pagaram o assassino, né? O assassino, o que tentou assassinar o Bolsonaro, aquele vagabundo lá,
Ele também não tinha dinheiro, mas apareceu computadores, apareceu 4 grandes advogados para protegê-lo, ou seja, essas pessoas têm a proteção do crime, têm a proteção de partidos vagabundos, de pessoas que comandaram e comandam essa máfia que está no Brasil. Isso está além do comunismo, isso está nas trevas mesmo, é o que está acontecendo no nosso país. Então o Luiz Fux, muito feliz, citou aí casos dos Nardoni, do Champim, do Pimenta Neves. Lembra daquele jornalista que assassinou a sua namorada? Tá lembrado? Pois é, ele poderia também estar solto, ele foi preso. Todos esses citados aqui foram presos, tá? Foram julgados e presos. E entre outros, né? Ele citou também os criminosos de desvios de bilhões de empresas e de políticos. Nós sabemos aí, não precisa citar aqui, os vários políticos e criminosos que estão na cadeia, que foram condenados em segunda instância, inclusive o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o santo, né, do PT e dos demais desvairados do Brasil. Então essas pessoas estão presas, desviaram dinheiro, e se essa lei tivesse sido revogada a prisão de segunda instância, eles poderiam estar soltos até hoje. E continuar roubando, e continuar aprontando, Disseu e Companhia Limitada. Ele citou também casos, né, dentro da própria casa. Luiz Lalau, que desviava verbas da construção do Supremo, todo mundo lembra dessa história, famoso Luiz Lalau, que aqui na nossa região de Sete Lagoas repercutiu também, numa cidade vizinha. Eu não preciso entrar em detalhe aqui, que você sabe das ligações que ele tinha aqui na nossa região de Sete Lagoas, né? E ele disse que se não houvesse essa regra de prender após o julgamento em segunda instância, todos os envolvidos nos casos citados estariam aguardando em liberdade por causa dos vários recursos. Então vocês têm que ver a gravidade que é tudo isso, né? Ele perguntou se a Constituição Federal permitiria tal interpretação e citou a observação filosófica de diversos autores sobre o tema. O Luiz Fux é um jurista extremamente preparado, é um professor, é um mestre, né? E eu fiz questão de assistir a cada palavra dele, e eu tenho certeza que vocês que são alunos aí de faculdades, que estudam direito, prestaram muita atenção, porque o homem realmente dá uma aula em suas falas. Ele citou também alguns filósofos com suas ideias divergentes e falou dos votos brilhantíssimos em um caso tão delicado. De certa forma, ele fez aí uma ironia ao voto no caso da Rosa Weber, que em seguida até disse para ele, não, você tem razão na sua fala. E ele respondeu, tipo assim, eu tenho razão na minha fala, mas você já deu seu voto, né? Então é bom lembrar tudo isso. Ele lembrou que a presunção de inocência é uma prova. Quem tem que provar a inocência é o réu. O réu é que tem que provar a inocência. Essa é a realidade, né? Não é o Estado que tem que provar, é o réu que tem que provar que é inocente. E tem que achar os meios de provar que é inocente. Ele falou sobre a contradição. Progressão de pena não poderia existir se a pena somente poderia valer depois do trânsito e julgado. Realmente é uma contradição. E essa fala que eu disse, alguns de vocês não vão entender, mas obviamente os advogados que estão me ouvindo entenderam o que ele deixou bem claro. Lembrou que após a segunda instância a chance do réu provar inocência é quase nula, é uma verdade. Depois de tudo provado, por exemplo, do Lula, sobre o sítio de Atibaia, sobre o complexo lá, sobre aquele prédio lá, aquele apartamento lá no Guarujá, e de tantas outras contas que foram encontradas, dos desvios, das delações do Palocci, tudo isso já está juntado, já está provado. Então ele foi julgado em segunda instância apenas por 2 casos até agora, foi preso, né? Foi preso, e aí vamos supor que ele fosse então a ser julgado agora pela Corte Suprema. O que a Corte Suprema ia dizer? Que todas as provas que estão ali não valem nada? Vamos inocentar esse homem? Então e aí? Como é que fica, né? Como vocês analisam? Mas no caso do Lula, por exemplo, acontecendo que o final dessa história seja a revogação da prisão em segunda instância, eu quero lembrar a vocês que os outros processos dos quais corre contra o Lula e contra outros corruptos e contra tantas outras marginais desse país, esses outros processos, mesmo sendo julgados e condenados em segunda instância, essas pessoas não voltam para a cadeia ou não irão para a cadeia, vão aguardar o julgamento do trânsito e julgado. Isso aí é a felicidade de todo jurista da área criminalística, né? Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Mas vamos lá, é por isso que a OAB deve estar fazendo um churrasco numa hora dessa, né? Ele também lembrou que, né, da chance é quase nula, e como se deixar pessoas que cometem crimes bárbaros soltas e aguardando o trânsito em julgado. É a observação que ele fez. E a pergunta que eu te faço também. Como você acha que essas pessoas têm que aguardar o trânsito em julgado? Uma pessoa chega, mata alguém,
da sua família ou a você, mas você está vivo, matou alguém muito querido seu de uma forma bárbara. Ele tem dinheiro, ele recorreu na primeira, foi condenado, recorreu na segunda, foi condenado, e aí sabe-se lá depois de quantos anos ele poderá ser julgado lá na frente. Ele vai passar na sua porta todo dia, rir na tua cara. Ou aquele traficante que foi preso, né, que você delatou, por exemplo, ele vai estar na rua daqui a pouco e vai ser uma barbaridade, né, pode fazer as malas e mudar porque eles são vingativos. E vou dizer para você muito mais, tá? Infelizmente é muito bandido que vai para a rua. É muito bandido que vai para a rua. E nós estaremos em perigo se o governo não tomar uma providência. Se o Exército e as Forças Armadas, isso é uma colocação minha, não tomar uma providência. O artigo 142 em cima. Mas vamos lá. Ele deixou bem claro porque nós vamos mudar agora a jurisprudência. Temos que ouvir a sociedade. Nós nos submetemos a uma sabatina do Congresso Nacional. Então ele lembrou que eles são servidores públicos, que eles servem a nós e que eles têm que ouvir sim a voz da sociedade, porque o que tem que acontecer no país é seguir aquilo que determina o povo. É uma lei magna, todo poder emana do povo, então o poder emana de nós, então nós é que temos o poder e não eles. Eles são colocados lá por nós, eles são indicados por nós, eles são pagos por nós. Mas o Luiz Fux também falou que a lei tem que ser aplicada verificando o comportamento humano. Então toda lei, todo julgamento tem que ser realizado lá na Suprema Corte de acordo e aplicada a lei de acordo com o comportamento humano. As coisas mudam de acordo com o comportamento humano, mas obedecendo logicamente e mudando-se a Constituição quando for necessária, né? Qual é o benefício, perguntou ele, de mudar essa jurisprudência agora? E aí ele fez a pergunta fatídica: a quem irá beneficiar? Ele perguntou, né? Ele perguntou e deixou claro que nós sabemos quem vai beneficiar. Ele falou das manifestações das cortes superiores que tem o hábito de tratar com um precedente. Ele falou da percepção particular dele, né? Nós estamos falando aqui de réus pobres, disse ele. Evidentemente, os crimes que temos assistido cobertos de presunção de inocência são de pessoas com poder econômico estabilizado, que é o que nós já abordamos aqui. Estão presos vários pedófilos, narcotraficantes, corruptos, membros do PCC e entre outros que foram condenados em segunda instância. Serão, portanto, soltos. Pode ter certeza. Já estão preparando. A mídia reproduz o sentimento social. Lembrou, porque houve críticas de alguns ministros sobre a questão das mídias, né, das redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram e todas as vezes, né, o YouTube, todas as vezes que as pessoas se manifestam contrário à Suprema Corte. Mas ele deixou claro que as mídias representam o sentimento social, que tem que ser respeitado, né? A Suprema Corte tem que saber o que pensa a Constituição. Então veja bem, a Constituição realmente tem que ser respeitada, mas essa interpretação tem que ser de acordo com aquilo que representa o sentimento social. E eles sabem qual é o recado que a sociedade está dando para eles. A aplicação da lei segundo os fins sociais a que se destina. Então, a responsabilidade é aplicar a lei e verificar a que se destina aquela lei. Qual que é o objetivo da aplicação daquela lei? O que vai trazer de benefício para a sociedade a aplicação daquela lei? Ele falou do grande dano que a sociedade sofrerá se aprovado o desejo do relator. Então, o voto do Luiz Fux, portanto, esse que vocês estão vendo aí na imagem no fundo, foi de manter a prisão. Parabéns, tal como o Barroso, tal como nós tivemos aí as manifestações dos demais ministros que votaram a favor. A gente quer cumprimentar, porque foi extraordinária a explanação dele. Em seguida, nós tivemos aí o voto desse cidadão é o Henrique Ricardo Lewandowski. Esse daí é conhecido, é o poderoso chefão, né? Olha aí a postura dele, é o poderoso chefão. Esse daí começou com um discurso vazio, né? Defesa da presunção da inocência. Todo mundo já sabia que o voto dele, já vou dizer de uma vez aqui para você que não sabe, ele é contra a prisão da segunda instância, porque ele quis por várias vezes, inclusive, soltar o próprio Lula. Né? Ele quis por várias vezes soltar o próprio Lula. Então esse cidadão aí, o discurso dele ainda disse: olha, eu só vou gastar 10 minutos de fala. E eu não perdi muito tempo para anotar muita coisa, para comentar com você sobre esse cidadão não, porque me dá nojo só de falar o nome dessa figura. É um cara que zomba do povo brasileiro, é um comunista que zomba dessa nação, assim como outros ali dentro daquela Suprema Corte zombam do povo brasileiro. Mas olha, ele começou com esse discurso vazio de defesa da presunção de inocência. Aí ele começou a citar dados e falou do congestionamento de processos nos tribunais. Aí ele citou que das atividades da corte,
que tem trabalhado para poder se julgar os vários processos e tudo mais. Isso aí já dando uma leva, porque a gente sabe que quem vai ser beneficiado em primeiro lugar vai ser, logicamente, quem tem dinheiro, mas ele lembrou que eles fazem esse trabalho social de percorrer o Brasil e de analisar todos os processos. Não tem condição não, são milhares amontoados de processos. Milhares de processos amontoados. Não tem condições, mas tudo bem. Ele quis vender lá o peixe dele. Ele falou dos cárceres em condições subhumanas da atualidade no Brasil. Eu perguntaria para o senhor Lewandowski que dia que ele entrou num cárcere, que dia que ele visitou. E se ele visitou, por que ele não conversou com os presos? Por que ele não entrou na cela e deu um abraço a cada um daqueles presos? Ele não iria sair dali. Porque a maioria dos presos que estão hoje são pobres. E pobre não tem vez nesse Brasil. O pobre está ali preso, não tem um julgamento justo, muitas das vezes, porque não tem um bom advogado. O pobre vai penar e vai penar por muito tempo na cadeia, porque nós estamos vivendo um país injusto. Eu tenho certeza que a maioria daqueles que estão nos cárceres, que não teve condições e nem tem de pagar um advogado, eu tenho absoluta certeza que essas pessoas estão revoltadíssimas, porque elas sabem que elas não vão sair. O chefão vai sair. O Marcola da vida e Companhia Limitada vai sair porque tem dinheiro, mas elas não. O crime só pagará ou entrará na justiça para que se percorra os tribunais necessários para inocentar aquela pessoa se ele for de muito interesse. É onde os traficantes realmente arrebanham aí um grande número de pessoas ao seu lado. Mas tem que girar muito dinheiro porque advogado é caro, muito caro. Para você chegar até lá em cima ou você ter essas condições de ser julgado até segunda instância, é muito dinheiro. E se você está preso, meu irmão, é porque ninguém vai pagar nada por você, muito menos o Estado que está te enganando. Mas vamos lá, ele citou que existem erros de juízes de primeira e segunda instância. É claro que existe erro, é óbvio que existe erro. Existe o erro, inclusive, principalmente de vocês que estão aí com a capa preta em Brasília, achando que são os deuses, né? Que são aqueles deuses gregos, né? Eu sou Zeus, eu sou Aquiles, aí vai sucessivamente os deuses de todas as mitologias conhecidas. Eles se acham deuses, né? Ele falou do avanço do avanço de desemprego, do sucateamento da saúde, um assunto que não tem nada a ver, relevante ao tema. Ele entrou em outros assuntos e quis entrar na esfera política. É um boçal mesmo esse Lewandowski, né? Falou do regime militar. Aí ele lembrou do regime militar, e até com medo lá no fundo, porque ele sabe que as Forças Armadas estão de olho. Ele falou do regime militar que, segundo ele, os tribunais eram complacentes com os erros praticados naquele tempo pelos militares. Ele que viveu naquele tempo, né? Ele que era um dos comunistas que estava lá nas fileiras contra, né, lutando contra a democracia, então ele lembra, que ele foi perseguido, coitadinho, perseguido. Ele persegue, ele não foi perseguido, ele persegue. Ele persegue a ignorância, a criminalidade, ele persegue o desejo dele de soltar aquelas pessoas que são do grupinho dele. Isso, infelizmente. Né? Ele disse sobre o entendimento precário e ferrenho de que poderia prender em segunda instância, deu-se várias prisões. Olha só. Ele disse que o entendimento novo que se deu em 2016 de que poderia se prender em segunda instância, ele é precário e ferrenho, direcionado. Inclusive disse que após isso ter acontecido, várias prisões, aumentou o número de prisão, mas é claro que aumentou o número de prisão. Você conseguiu prender o colarinho branco, então aumenta mesmo. E nós temos muito criminosos de colarinho branco. Porque se vai soltar os bandidos que foram julgados até a segunda instância, que tem condições, então solta todo mundo. Solta todo mundo. Solta aqueles infelizes lá que estão nos cárceres aguardando um julgamento e não tem condições de pagar um advogado. Então solta eles também, solta todo mundo. Por que tem que privilegiar só os grandões, os ricos? Que país é esse? Que socialismo é esse que vocês querem? Onde vocês fazem o que quer para o bem daquele grupinho que vocês comandam, né? Ele diz que nenhum juiz poderá prender porque quer prender. Interessante. Quer dizer, ele é contra a maioria do judiciário e suas ações, a maioria dos promotores, do Ministério Público, dos juízes, que lutam de uma maneira séria para poder fazer justiça nesse Brasil. Porque nós temos juízes sérios, temos uma justiça séria, tem muita gente séria por aí. Ele ressaltou vários nomes que defendem a inconstitucionalidade do artigo em tese. É óbvio aí, você, dentro da sua doutrina, você vai achar aqueles que defendem, né? Ainda que os anseios momentâneos possam ser movimentados, deve-se respeitar o que diz a Constituição.
Aí vem aquela questão da semântica e vem a questão das interpretações. Então todos eles atribuem isso a erro da Constituição, e então eu culpo sim os constitucionalistas, principalmente nessas questões, e o atual sistema que nós temos aí do Congresso Nacional, onde os deputados, ao invés de estar lutando para aprovar o pacote anticrime do Sérgio Moro, ao invés de estar unidos das 10 medidas anticrime que foram propostas aí, né, pela comissão lá de Curitiba, por aqueles magníficos promotores lá de Curitiba, né, eu diria para vocês que eles realmente, essas pessoas não estão nem aí para ninguém. O Brasil está de mão vazia com esse tipo de porcaria que existe, tal como um ministro desse que né, dá nojo falar o nome. Eu quero lembrar mais uma vez que agora quem são os próximos a votar. Nós temos aí uma lista de pessoas, dos próximos que irão votar, né? E são mais 3 votos. Eu só queria ressaltar um deles aqui, tá? Eu só queria ressaltar essa figura aqui, que é um dos próximos a votar. Esse é o queridinho do Brasil, Gilmar Mendes. Ai, Jesus! Esse é o queridinho do Brasil, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um dos próximos a votar, mas pasmem, Gilmar Mendes votou a favor da prisão em segunda instância. Pasmem. Pode ser que ele queira limpar a barra dele agora e continue mantendo esse voto, esse entendimento. Pode ser, porque ele só fez cagada até agora. Nós temos aqui a nossa mineirinha, a Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, abra o seu olho, Carmen Lúcia. Seu voto tem que ser aquilo que você tem, né, falado em todas as suas proposições, nos seus discursos, que é a favor da prisão de segunda instância. E nós teremos esse aí, né, que é o decano, Celso de Mello, né, o mais velho lá, o decano da casa, o Celso de Mello. O Celso de Mello, que é esse que vocês estão observando aí, também estará votando. Agora, vamos supor que aconteça um empate, né? Vamos supor que aconteça um empate, que é essa possibilidade. Aí sabe quem vota? Esse cidadão aí, Dias Toffoli. Preciso falar de novo? Ele é o presidente da Corte Suprema, foi advogado do PT, de sindicatos, amigo pessoal do Lula. A felicidade dele será ver o Lula ser solto e atender a voz do PT. E, logicamente, eu não preciso nem dizer qual vai ser o desempate dele, né? A não ser que eu queimo minha língua e lá na frente eu digo parabéns, Dias Toffoli, o que eu não vou dizer, porque eu sei que o voto dele é a favor do Lula. A comemoração que ele hoje manifestou pelo voto da Rosa Weber deixou bem claro qual é a intenção dele. Então, minha gente, esse é o nosso país, essa é a nossa Corte Suprema, e eu só queria fazer um registro aqui para não esquecer. Durante toda essa fala aí, o Dias Toffoli fez uma homenagem, sabe a quem? A juízes das cortes de 2 países que estavam lá visitando para ver como eles votam. Preste atenção, ele fez questão de destacar. Estiveram lá juízes da China, da China, República Comunista da China, e da Rússia. Sim, senhor. Tiveram aí comunistas presentes visitando a Corte Suprema. E aí eu me pergunto, ele convidou, eles foram convidados, ele estava com medo, ele está querendo colocar medo, qual é a deles? Raciocinem, tem muita coisa indo por aí. Eu sou Marcelo Maran, deixo meu abraço muito carinhoso a vocês e até a próxima semana, porque eles pediram aí um recesso, até a próxima semana, onde eu estarei acompanhando, se Deus quiser, e dando para vocês mais um relatório sobre o que acontece e o que vai acontecer no Brasil daqui para frente, no nosso sistema jurídico, né? Por que não dizer no STF. Mas muita coisa pode acontecer nas próximas horas e nos próximos dias. A gente não sabe. Alô, Forças Armadas, atentas, vamos em frente, porque o Brasil, minha gente, precisa da gente. Forte abraço.